Olá, amigos. Aqui é Edmilson Barros. Você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é a prescrição por farmacêuticos. Vamos lá? Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso canal, onde semanalmente abordamos temas essenciais sobre direito médico e defesa da classe médica, sempre visando a proteção da saúde da população e o respeito à nossa profissão. Nos últimos dias, muitos médicos me interpelaram para falar de um tema polêmico, a prescrição por farmacêuticos. Por que não complementar com aquela inoportuna e ridícula mensagem em fundo azul que aparece sempre no final de propagandas televisivas de estímulo à automedicação? Ao persistir os sintomas, procure o seu médico. O tema de hoje é, sem sombra de dúvidas, curioso, para não dizer assustador e preocupante. E essa resolução do CFF entrou em vigor no dia 17 de março de 2025 e, literalmente, transforma farmacêuticos em médicos como passe de mágica. Desconsidera a resolução que a formação de um médico é específica e especializada, com anos de graduação, enfatizando diagnóstico, tratamento, intervenção em complicações, prognóstico, etc., sendo a farmacologia uma importante, mas pequena parcela da formação da área médica. Quando se passa para a atuação médica especializada ou até subespecializada, essa distinção do médico especialista para com farmacêutico, seja ele egresso dos cursos de graduação ou até mesmo possuindo pós-graduação em farmácia clínica em curso de finais de semana de 360 horas, essa diferença ainda é muito mais gritante. Vamos tratar da Resolução 5 de 2025 do CFF, que foi publicada no Diário Oficial da União, que de maneira totalmente absurda e perigosa autoriza os farmacêuticos a prescreverem medicamentos, inclusive de uso controlado, algo que sempre foi uma prerrogativa exclusiva dos médicos, conforme previsto na Lei do Ato Médico 12842 de 2013. Por descumprir essa lei, a resolução classista da farmácia é claramente ilegal. Eu recebi inúmeros pedidos de médicos de todo o Brasil para comentar as duas resoluções do CFF. O que está em jogo aqui não é apenas a nossa profissão, mas principalmente a saúde e a segurança do paciente e da coletividade. Essa resolução não só extrapola os limites da atuação dos farmacêuticos, como também coloca em risco a saúde e a segurança dos pacientes. Mas por quê? Porque ela permite que os farmacêuticos realizem atividades que claramente não fazem parte das suas atribuições, das suas competências técnicas e das suas competências legais. Além de prescrever medicamentos, a Resolução 5 de 2025 autoriza os farmacêuticos a renovar prescrições emitidas por médicos e outros profissionais de saúde e, pasmem, a realizar atendimentos até em situações de risco iminente de morte e, pasmem novamente, nesse caso, dispensando o requisito de que o farmacêutico tenha concluído o famigerado curso de farmacologia clínica. Basta ele ser graduado em farmácia para intervir em casos de emergência. Fui analisar o assunto mais a fundo. O CFF alega respaldo em dois pontos principais. A Lei 13.021 de 2014, que dispõe sobre o exercício das atividades farmacêuticas, e a Resolução 6 de 2017 do Ministério da Educação. Pois bem, fui analisar as duas. Ao contrário do que forçosamente entende o CFF, a lei não autoriza o farmacêutico a prescrever, mas apenas a obrigação de estabelecer o perfil farmacoterapêutico dos pacientes, além do próprio acompanhamento farmacoterapêutico, o que é bem diferente de prescrição. Faça você um teste, abra a lei e busque a raiz prescri, as 5 letras iniciais da palavra prescrição, e só aparece uma única vez, no caso, o artigo 14, que estabelece que o farmacêutico deve atuar na dispensação de medicamentos, visando garantir a eficácia e segurança da terapêutica prescrita, obviamente só pode por médicos e odontólogos, e observar os aspectos técnicos e legais do receituário, no caso, tanto do médico como do odontólogo. Por sua vez, a resolução do Ministério da Educação, em seu artigo 5º, ele fala da estrutura da formação farmacêutica, permitindo ao farmacêutico planejar, executar e acompanhar ações em saúde de prescrição de terapias farmacológicas e não farmacológicas e de outras intervenções relativas ao cuidado em saúde, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional. Ocorre que o CFF esquece do final dessa norma, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional. Não existe essa legislação específica. Os únicos profissionais legalmente capazes de a diagnosticar são os médicos e odontólogos, cada um na sua área de competência.
tratar e substituir a prescrição médica e a odontológica por arremedo farmacêutico não tem nem mesmo na lei específica da farmácia, que é a Lei 13.021 de 2014, que dispõe especificamente sobre o exercício das atividades farmacêuticas. Essa mesma resolução prevê a realização e interpretação de exames clínico-laboratoriais e toxicológicos para fins de complementação de diagnóstico e prognóstico. Essa parte da resolução é ilegal, afinal, quem tem competência para fazer diagnóstico inicial, diagnóstico complementar e prognóstico são apenas os médicos e os odontólogos. Outros forçosos argumentos defensivos do CFF são lançados e um deles é a justificativa esdrúxula de um atendimento farmacêutico em emergência, em risco iminente de morte. Segundo o CFF, nessas situações, não é possível aguardar a chegada de uma ambulância e a farmácia é o estabelecimento de saúde mais próximo, onde o paciente normalmente busca auxílio. Segundo o CFF, impedir o farmacêutico de prestar o primeiro atendimento em urgência e emergência colocaria a vida em riscos. Agora, vamos pensar junto. Como é possível que o farmacêutico, com a formação restrita à manipulação e dispensação de medicamentos, possa intervir em condições até mesmo críticas, como a parada cardiorrespiratória, um infarto ou um AVC? Essas situações demandam conhecimento médico especializado, anos de estudo aprofundado e prática clínica. E não é um curso de farmácia clínica de 360 horas, muitas vezes em final de semana, que vai capacitar alguém para isso. E o problema não para por aí. Além da prescrição de medicamentos, a resolução do CFF permite que os farmacêuticos realizem uma série de atividades médicas, como anamnese, eufemicamente chamada de farmacêutica, avaliação de sinais e sintomas, exame físico e exame mental para rastreamento e acompanhamento de saúde. Tudo isso são atividades que, de acordo com a lei do ato médico, são atribuições exclusivas de médicos e não sem motivo. Somente o médico possui o conhecimento técnico, científico e prático para diagnosticar adequadamente, estabelecer um tratamento seguro e eficaz, tratar as complicações e juridicamente responde pelos seus erros. O que estamos vendo aqui é uma verdadeira banalização do atendimento à saúde da população. É um atentado contra o direito do paciente de ser tratado por um profissional devidamente qualificado e capacitado. Essa resolução é um desserviço para a população brasileira e um verdadeiro convite ao caos. E ainda tem mais. A resolução autoriza que os farmacêuticos prescrevam tratamentos não farmacológicos, ou seja, não é só na área de medicamentos que eles querem atuar. Não vai demorar muito e em breve poderemos encontrar farmacêuticos indicando dietas, exercícios físicos, tratamentos alternativos, tratamentos invasivos, tratamentos estéticos e sabe-se mais o quê? Como se fossem nutricionistas, educadores físicos ou médicos especializados. Tudo isso sem a formação técnica e sem o treinamento necessários para garantir a segurança do paciente. Agora me digam, qual é a intenção por trás disso? Será que o interesse é proteger a saúde pública ou apenas servir aos interesses financeiros de grandes redes de farmácias? É impossível não fazer essa pergunta quando se observa que uma grande rede de farmácia já vem firmado convênios e acordos para capacitar farmacêuticos em farmácia clínica. Mais grave ainda, observe o conflito de interesse, receitar a medicação para ser adquirida na própria farmácia do farmacêutico. Tudo isso com o objetivo de criar nas farmácias espaços de saúde para consultas e atendimentos a baixo custo, utilizando farmacêuticos como mão de obra barata e desqualificada para lucrar alto, colocando em risco a saúde da população. Não podemos ignorar que essa resolução facilita, inclusive, o uso indiscriminado de medicamentos potencialmente perigosos, muitos dos quais são controlados justamente para evitar abusos, dependência e até morte. E aqui vai o meu alerta para você, médico, e também para você, paciente. Se você, como médico, identificar que o paciente foi atendido por um farmacêutico que extrapolou as suas funções, é fundamental que você, médico, elabore um laudo médico completo, detalhado e bem fundamentado, especificando todos os erros cometidos pelo farmacêutico, demonstrando claramente o prejuízo causado à saúde daquele paciente ou da coletividade. Esse laudo deve ser bem documentado com todos os exames, receitas e anotações pertinentes. E o paciente deve ser orientado e incentivado a buscar a justiça em demandas não apenas contra o farmacêutico que exorbitou suas funções, mas também contra o Conselho Federal de Farmácia por ter autorizado e assim ser coautor dessa flagrante ilegalidade.
Risível é que a resolução finaliza dizendo que o farmacêutico deve abster-se de praticar atos para os quais não esteja técnica e cientificamente preparado. Ora, o farmacêutico não está preparado nem tecnicamente, nem cientificamente para praticamente nada do que fala a resolução. E tem mais. O CFF editou também uma outra resolução, que é a de número 6 de 2025, que transforma farmacêuticos em psiquiatras. Essa regra, de mesma data da anterior, traz os requisitos de habilitação do farmacêutico em saúde mental. Um desses requisitos é apresentar 12 meses contínuos ou intermitentes de atuação em serviço de saúde mental, com atenção direta a pacientes. Agora pronto, teremos um não médico como psiquiatra. Uma especialidade de psiquiatria de 12 meses, um terço do tempo de um médico especialista em psiquiatria, cuja residência é de 3 anos, sem contar a subespecialidade de psiquiatria da infância e da adolescente e psiquiatria forense, cada uma de 1 ano de área de atuação. O CFF já entrou na justiça contra o CFF e essas resoluções do Conselho de Farmácia devem ser derrubadas. A saúde do paciente e da população não podem ser tratadas como mercadoria barata. Saúde é coisa séria e que a medicina deve ser respeitada. A nossa luta é pela segurança dos nossos pacientes e pela dignidade da profissão. Deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que se interessem pelo assunto. Até a próxima semana e até as normas serem derrubadas. Lembre-se do que o CFF deseja. Ao persistir os sintomas, procurem o seu médico. Grande abraço a todos e até a semana que vem.